Nós vamos dar sequência à nossa aula de disciplina bíblica, disciplina eclesiástica. Hoje o meu objetivo não é expor um único texto, nós vamos falar de alguns textos da Palavra de Deus. Mas antes eu queria até contar algo que aconteceu nesse período de seminário, aí, no período de aprendizado da Palavra de Deus. Teve uma coisa que eu aprendi, que foi aprender sobre a vida. Aprender que a vida ela não é tão simples quanto a gente imagina, né? E algo na sua vida deve ter acontecido muito parecido com a minha, que é o seguinte: você observa uma coisa, você imagina como aquilo é feito, e você acha que você consegue fazer algo só por observar. Aí você vai tentar reproduzir algo que você viu alguém fazer e não consegue. Por exemplo, eu fui para o seminário e descobri que, para mim, isso eu conto sempre, tá? Que a coisa mais difícil da vida é lavar roupa. Gente, como é difícil lavar roupa? Para mim foi horrível. Eu cheguei no seminário, nas primeiras 2 semanas, eu não lavei nada. E eu só lavei no dia que chegou o ápice, que eu não tinha mais nenhuma roupa de baixo, não tinha mais nenhuma cueca, estava todas sujas. Tinha 2 semanas, quase 2 semanas, usado todos os presentes que eu tinha usado. Aí eu falei, agora não tem mais jeito, preciso lavar roupa. E a mãe já tinha explicado que você precisava separar as cores, que você precisava ajeitar tudo bonitinho, que você precisava esfregar, e depois você precisava colocar no amaciante e estender. Nossa, eu já imaginava a cena, mas achava assim, não, isso é simples. Minha mãe faz isso a vida inteira, como é que eu não vou conseguir fazer? E quando isso aconteceu, eu preferia voltar para casa, porque eu descobri que era muito difícil. E eu lavei roupa 2 semanas na mão. Aí eu descobri que tinha um menino que era da minha turma, que tinha uma máquina, e eu implorei para ele me emprestar a máquina. Aí a minha mãe falava, não, então se você vai colocar na máquina, você tem que separar, você tem que colocar, porque é roupa sensível. Aí eu falei, mãe, pode deixar. Aí na hora que eu descobri que isso dava muito trabalho também, eu fazia o quê? Colocava o cesto todo dentro do negócio, roupa de cama, toalha, tudo junto. Aí as mulheres já começam a ver como eu era maluco. Algumas roupas se estragaram, mas dava um pouquinho menos de trabalho. Por que eu estou contando toda essa história para você? É porque algumas coisas que você observa, algumas coisas que alguém te conta, alguns vídeos de culinária que você aprende na internet, você acha, vou conseguir reproduzir. E na hora que você vai fazer, às vezes é muito difícil. Às vezes você não tem o talento para aquilo, ou você precisa de um planejamento para conseguir obedecer, ou conseguir seguir aquelas regras ali. Como a música que nós cantamos há pouco, Crer e Observar, por exemplo, nós cremos algumas coisas da Palavra de Deus, ouvimos algumas coisas da Palavra de Deus, só que se torna um pouco difícil a aplicação disso. Você ouve sermões, ouve aulas na igreja, você ouve aconselhamento, você conversa com alguém, você vai para a célula e aprende uma lição, aprende algo da Palavra de Deus. E aí você fala, que legal, vou obedecer isso. Aí você vai para o seu dia a dia, e agora, o que eu faço? Alguns têm esse sentimento de que, nossa, como foi importante aquele aprendizado, aquela aula que o pastor Renato, aquela pregação que o pastor Paulo, e eu queria obedecer, como eu sou ruim, eu não me encaixo nisso, eu queria obedecer. E na hora que você vai tentar obedecer, você não sabe como. Hoje, o meu papel com vocês, a minha intenção com vocês, é promover e explicar e trazer alguns princípios muito, muito práticos de como nós vamos obedecer à disciplina bíblica, à disciplina eclesiástica, como você, quando visualizar, como ficar sabendo de um irmão em pecado, como você pode confrontá-lo, mas não simplesmente a partir de um texto bíblico, embora nós leremos alguns textos bíblicos, mas como de maneira muito prática você pega o que a Bíblia diz e coloca no seu dia a dia. Eu quero tentar deixar um texto bíblico fazendo esse transporte com você e te ajudar a ensinar como fazer esse transporte, porque é algo que você precisa fazer na sua vida e aprender a fazer. Alguns desses transportes nós fazemos em público, em uma pregação, dizendo, a Bíblia diz, ame a sua esposa, como alguns aprenderam aqui na quinta-feira. O que você faz? Ajuda ela a lavar a louça, leva ela para sair e tal. Alguns transportes a gente faz isso, dando a aula e dando uma palavra aqui para a igreja. Mas alguns dos outros você ouve, talvez até tenha algumas implicações na sua cabeça, mas não sabe como aplicar de maneira precisa. E esse é meu papel hoje com os irmãos, tá bom? Peço que você preste bastante atenção e que você tente acompanhar o raciocínio aqui. Vou tentar ser bastante simples, tanto quanto bastante prático, tá bom? Mas onde começamos o nosso problema, então, com a disciplina bíblica? É a questão do transporte. O que acontece sobre o transporte na palavra de Deus e que é tão difícil para mim, é tão difícil para você, é tão difícil para a nossa igreja conseguir entender um princípio bíblico e colocá-lo em prática? Olha o que acontece. Aqui, nessa montanha, está
o Antigo Testamento, o Novo Testamento, a palavra de Deus que foi escrita. Do outro lado, na outra montanha, estamos nós. O que existe entre uma montanha e outra montanha? Um grande abismo. O que está acontecendo aqui? O que essa ilustração quero mostrar para você? É que pelo menos 1.900 anos, considerando que o último livro do Novo Testamento foi escrito por volta do ano 90, 95, no máximo 100, então nós temos pelo menos 1.900 anos de um abismo entre a palavra de Deus e nós. O que eu quero dizer com isso? É que alguém, 1.900 anos atrás, alguns 2.000 anos, alguns 2.400 anos, alguns 3.000 anos atrás, escreveram algo. Essas pessoas sentaram, inspiradas por Deus, escreveram lá Gênesis, Êxodo, Mateus, Lucas, João, Apocalipse. Essas pessoas escreveram. Aí você lê a palavra de Deus, que diz, não terás outros deuses diante de mim. A palavra de Deus diz, não julgue o seu irmão. A palavra de Deus diz, seja submissa a seu marido, ame sua esposa, e você abre a palavra de Deus e lê algo que alguém escreveu há pelo menos 1.900 anos. Aí você lê, entende, porque você tem conhecimento, tem cognição, e consegue entender porque a Bíblia está em português também. E daí, o que acontece? Como é que um princípio que foi escrito aos coríntios, aos romanos, ao povo de Éfeso, como que ele se aplica à minha vida hoje, em Tupã, 2016, professor, engenheiro, trabalho com fotografia, vendo roupas, trabalho no comércio. Como é que eu aplico aquilo na minha vida? Percebe que existe uma dificuldade porque faz 1.900 anos. Como é que a gente faz um transporte? Como é que você aprende a colocar a disciplina bíblica, no caso, na prática da sua vida? Eu quero te mostrar como faz esse transporte. Eu quero te mostrar 4 palavrinhas que vai te ajudar a pegar um princípio bíblico e te forçar a colocar de uma maneira muito prática na sua vida. As 4 palavrinhas, então, são mensurável, execuível, pessoal e específico. Algumas delas a gente usa bastante, algumas outras talvez você quase não ouviu, mas talvez entenda o significado. O que eu quero dizer com mensurável, então? O princípio bíblico que você ouve, vamos trabalhar com seja submissa ao seu marido ou ame a sua esposa. Vamos usar esses 2 princípios de ilustração. O que é algo mensurável? Algo mensurável que você vai colocar na aplicação da sua vida é algo que você consegue medir. Ou seja, o que eu faço para obedecer submissão? O que eu faço para obedecer amor de maneira que eu possa medir? Porque às vezes você fala, eu vou amar mais minha esposa. E como é que eu sei que você está amando mais a sua esposa? Eu vou ser mais submissa ao meu marido. Como é que eu sei que você está fazendo isso? A gente precisa medir. Daqui uma semana eu vou ouvir de você se você está conseguindo aplicar aquilo e eu quero saber se você evoluiu naquilo. Que jeito? Como é que eu sei se evoluiu? Precisa ser algo mensurável, algo que você consegue medir e falar, poxa, houve uma melhora. Houve um crescimento. Você sabe se seu filho está melhorando na escola a partir das notas. Você sabe se ele aprendeu a tabuada, se ele consegue falar a tabuada ou escrever para você. Então, algumas coisas na vida cristã precisam ser medidas. É por isso que quando você vai pensar num planejamento para amar ou ser submisso, você precisa pensar em algo que você consegue aplicar e medir. Deu certo, apliquei. Não deu certo, não apliquei. Algo que é execuível é algo que você consegue fazer, que dá para você fazer. Porque alguns de nós pensamos em um planejamento que você nunca vai conseguir cumprir. E daí você se frustra, se cansa e desiste de obedecer. Por exemplo, todas as vezes que eu estiver em casa todos os dias, eu vou todos os dias lavar a louça da minha esposa, em todos os momentos, não vai ficar uma louça por mais que 10 minutos lá. Isso é impossível de ser feito. Porque você está conversando com alguém, porque depois você vai precisar sair para trabalhar, ou acontece algo muito rápido, você precisa sair, acontece algo imprevisto. Então, é algo que não é execuível. Você não consegue fazer. Eu vou todos os dias, em todas as noites, sentar com o meu filho por 1h30, orar e ler a Bíblia com ele nesse período. Isso impossível. Num dia de 24 horas, onde você tem uma rotina muito grande, isso não é execuível. Agora, o que é execuível? O que você consegue fazer? Eu consigo sentar com meus filhos os últimos 5 minutos antes dele dormir e orar com ele. Isso é mais execuível. É aqui que eu quero mostrar para você como as aplicações são difíceis e como nós precisamos aprender a fazer aplicações para obedecer a palavra de Deus mais e melhor. Uma coisa pessoal. O que é uma aplicação pessoal? É algo que você vai fazer e não outra pessoa.
Alguns de nós decidimos assim, a nossa família vai amar mais a Deus, essa é a sua aplicação. Mas como que você pode fazer o seu marido obedecer, a sua esposa obedecer, os seus filhos obedecer? Não é você que determina isso. Então é o que você decide. A nossa igreja, a partir de agora, vai ser mais, vai agir mais na ação social e todas as semanas vamos fazer sopa para entregar para as pessoas de rua na cidade. Como é que eu vou fazer uma aplicação que compete aos outros e não a mim mesmo? Não, precisa ser algo pessoal, que eu vou fazer. E por último, algo muito específico, que você consegue ter noção do que é, e você diz, é assim que eu vou obedecer, é isso aqui que eu vou fazer, e você lida com o problema que está levantado. Por exemplo, sobre submissão e sobre amor no casamento. E a gente está falando muito disso, porque na última quinta-feira nós tivemos o culto de casais, você que não veio perdeu, se programe para vir no próximo mês. Mas vamos dizer que esses são os dois princípios que precisam ser vividos. Ele precisa ser específico, porque tem que agir com o problema levantado. Por exemplo, você sabe na sua casa que o quarto está com problema e que precisa ser trocada a lâmpada. Aí você vai lá e troca a lâmpada da sala. Resolve o problema? Não, porque ele não tem a ver com o problema que foi levantado. Então, as aplicações da palavra de Deus, eu estou usando esses termos aqui para te ajudar a entender o que eu quero mostrar para você hoje. As aplicações que eu vou mostrar para você visam te ajudar a aplicar na sua vida de maneira mensurável, execuível, pessoal e específica. Ou seja, você vai sair daqui hoje falando o seguinte: eu sei como eu devo procurar um irmão que eu vi em pecado. Que jeito? Você vai saber agora. Entendidos? Tranquilo? Então me acompanha aí, abrindo sua Bíblia, por favor, em Gálatas, no capítulo 1. Carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1. Enquanto você abre, o que eu quero dizer para lermos o primeiro ponto aí é que é necessário nós aprendermos aqui na cabeça o conteúdo bíblico e depois a gente vai aprender a aplicá-lo ao nosso dia a dia. Então, como é que você, sabendo que não deve julgar o seu irmão, como é que você, sabendo que deve procurar o seu irmão, se ele não te ouvir, você tem que chamar mais alguém, como é que você faz isso? Você precisa então aprender aqui, e vocês já aprenderam aqui nas últimas semanas e meses sobre a disciplina bíblica, mas ele precisa descer para o coração e ser uma lição prática. Então é sobre isso que nós vamos conversar. E as estratégias práticas, que é o assunto que vamos trabalhar hoje, são auxílio para todo cristão. Então não é para pessoas mais velhas, mais novas, mais inteligentes, para o pastor, para um líder da igreja, mas é para todo cristão conseguir obedecer a tarefa dada por Deus na correção dos irmãos. Então a nossa aula hoje visa dar munição para todos vocês obedecerem melhor a Deus e conseguir aplicar as lições de maneira muito específica no seu dia a dia. Gálatas no capítulo 6, corre mais um pouquinho as páginas. Capítulo 6, versículo 1, me perdoa. Gálatas 6:1. Irmãos, se alguém for surpreendido em pecado, vocês que são espirituais devem restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, para cada um, para que também não seja tentado. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Então, a primeira da estratégia prática que eu quero trabalhar com você é a seguinte: examine as suas motivações. Então, antes de você procurar um irmão que você descobriu que está em pecado, que você viu que está em pecado, você está afim de ir lá, você entendeu que você precisa confrontá-lo, que é pecado se você não confrontar, você precisa, antes de procurá-lo, fazer o quê? Avaliar as suas motivações. Gálatas capítulo 6, versículo 1 diz que a finalidade da repreensão do irmão precisa ser feito com amor. Você precisa se preocupar em restaurar essa pessoa quando ele for faltoso, decidir restaurá-lo com mansidão. Então você precisa avaliar como está o seu coração quanto a isso. Porque às vezes você está falando com alguém ou você quer resolver o problema de alguém por uma justiça própria. Você é o ofendido. Você quer lidar com ele do tipo... ele precisa pagar pelo que ele fez, eu preciso ir lá. O que você precisa fazer antes de procurar essa pessoa é avaliar a sua motivação. A sua motivação é o amor? A sua motivação é ajudá-lo? A sua motivação é a restauração? Você precisa fazer isso antes de procurar essa pessoa.
Qual é a sua motivação em procurar alguém? Se a sua motivação está errada, aí você deve pensar assim, então se está errada, não devo procurá-lo. Não. Olha o que eu anotei aqui para os irmãos. Se a sua motivação não é o amor pelo irmão, ela precisa ser transformada antes de procurar para corrigi-lo, antes de você procurar o irmão para corrigir. Então, se a sua motivação está errada, se você está com raiva dele, você só quer procurá-lo para poder ofendê-lo ou para poder dizer que ele está errado porque ele fez algo contra você ou contra alguém, o problema não é que você não deve procurá-lo porque você entendeu que a motivação está errada. O que você precisa fazer é, se o irmão errou e pecou, você precisa corrigir a sua motivação para depois procurá-lo. Então, de maneira muito prática, você precisa sentar, e isso demanda algum tempo. Você descobriu que o irmão pecou, você descobriu que eu pequei, você me viu pecando, você tem que chegar um tempinho antes, lá na sua casa, no seu trabalho, parar, pensar, avaliar. Poxa, por que será que eu estou afim de falar com o João? Será que eu quero humilhá-lo? Será que eu estou com raiva? Será que eu quero brigar com ele? Poxa, não, eu estou preocupado com ele. Então, está na hora de você passar para a próxima etapa. Mas se você ainda não verificou a sua motivação, faça isso. Se ela está correta, segue. Se ela está errada, corrija a sua motivação. Pergunta para você mesmo. E aí, como é que eu quero procurar esse irmão? Por que é que eu estou tão querendo corrigir, tão querendo essa justiça? Por que será? É isso que é uma motivação. Motivação errada, então olha aqui por último, motivação errada não é uma desculpa para não fazer. Não fazer, então, é pecado. Então, você precisa corrigir sua motivação. Lembre-se, a gente já disse isso aqui algumas vezes. Se você vê um irmão em pecado e você não o ajuda, não o procura, isso é omissão. E omissão também é pecado. Deus te deu uma ordem, Deus te deu uma responsabilidade. Toda vez que você descumpre uma ordem de Deus, toda vez que você não assume a responsabilidade dada por Deus, você pecou. Então, agora você é passível de correção também. Perceba o quanto precisamos da ajuda de Deus e quanto essa área é uma área séria que você necessita caminhar e crescer também aí. Agora, além de você avaliar suas motivações, além de você se preocupar como você está fazendo algo, um segundo ponto é, peça orientação ao Senhor. Tiago capítulo 5, versículo 16, vai mostrar que a oração do justo muito pode em seus efeitos, que a oração do justo ela é muito poderosa. A oração de um cristão ela é muito poderosa. O problema é que nós nos esquecemos com frequência do poder da oração e oramos muito pouco. Aquele irmão não tem jeito mais não. Se eu falar com aquele irmão, ele não vai me ouvir. Ele não gosta de mim. Ele já não vai ouvir de qualquer jeito o que eu vou falar. Então, antes de você procurar um irmão, além de avaliar suas motivações, que foi o primeiro ponto, agora eu quero te incentivar a orar por isso. Mais uma vez você percebe que exortar alguém, que ajudar alguém, demanda tempo, é custoso. Você precisa separar um período na sua agenda, 5 minutos, 10 minutos, um dia, uma semana, um mês, um período, para você orar antes de falar com alguém. Porque talvez nesse processo de oração você vai entender melhor como ajudá-la. Você vai ficar mais sensível à situação. Você vai absorver alguns princípios da palavra de Deus. Ou talvez você perceba que nem errada aquela pessoa não está. O que acontece é que nós queremos resoluções, queremos soluções para os nossos problemas que sejam rápidas. O irmão pecou, já vou procurar porque amanhã já vai estar tudo certo. E às vezes não é assim que acontece. Talvez na grande maioria das vezes não é assim que acontece. Será que durante essas semanas que vocês estão aprendendo sobre disciplina eclesiástica, você já viu o pecado de alguém? Será que você orou para falar com essa pessoa antes de procurar essa pessoa? Tiago 1,5 diz que Deus é o provedor de sabedoria que nós necessitamos. Então, Tiago vai dizer, se você não tem sabedoria, peça a Deus que dá deliberadamente, dá livremente. Então, tudo que nós não temos para obedecer a palavra de Deus, toda a capacitação que nós não temos sozinhos para obedecer a palavra de Deus, Deus dá. Talvez você não está com força suficiente para procurar o seu irmão. Você se sente fraco, sente mal, você está com medo, com vergonha.
Como é que você faz, então, de uma maneira muito prática, para procurar o seu irmão? Senta e ora. Ora para Deus te ajudar. Ora para Deus te ajudar a corrigir. Ora para você ter a capacidade, a motivação, as palavras corretas. Porque se nós pedimos sabedoria a Deus, Deus a dá livremente. Deus é o dono da sabedoria. Nós precisamos pedir para Ele. Você só conseguirá obedecer e viver um princípio da palavra dEle com a sabedoria que vem dEle. Porque sozinho a gente não vai conseguir. Filipenses 2,13 mostra que a capacitação para realizar a vontade de Deus é o próprio Deus que dá. Será que você tem tentado viver princípios da palavra de Deus por suas próprias forças? Então, de uma maneira mensurável, execuível e prática, senta 10 minutos na sua rotina e ora. Ora para aquele irmão. Diz para Deus o que ele tem feito. Diz para Deus a sua dificuldade em procurá-lo. Diz para Deus o que você está pensando em dizer sobre a situação para o irmão. E pergunta para Deus se é isso que Ele quer que você faça. E Ele, com a soberania, com a sabedoria, com a capacitação que vem do próprio Deus, dele mesmo, né, vai te abençoar. O próprio Deus vai te ajudar, de uma maneira sobrenatural, inclusive, a resolver uma situação. Quantos de nós não sabíamos resolver situações em nossas vidas e por tempos oramos a Deus e depois elas parecem que se resolveram sozinhas? Então, de uma maneira muito prática, quando você precisar procurar um irmão, ore antes. Mais uma vez, perceba que obedecer princípios da palavra de Deus demanda esforço e demanda tempo. Viver vida cristã tem o seu custo e é importante que você se esforce por isso. Agora, uma outra coisa que é importante de uma maneira muito prática, antes de você procurar alguém, é examine a sua vida. Gálatas capítulo 6, versículo 1, que foi o texto que nós lemos, vai dizer o seguinte: cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Eu anotei ali no telão que a repreensão mais efetiva ela vai ser ainda mais efetiva se a sua vida for exemplar na área que o irmão caiu. Isso não quer dizer que você não possa pecar, na verdade você não pode, mas isso não quer dizer que você não peque, isso não quer dizer que você não seja falho, isso não quer dizer que se você tem dificuldade com o pecado, você não pode falar para ninguém, não é isso que eu estou dizendo, porque a palavra de Deus não nos diz isso, porque todos nós somos pecadores em processos de restauração e que vamos ajudar na restauração de outras pessoas. O que eu estou dizendo aqui é, se você tem um pecado, e talvez inclusive na mesma área que aquela pessoa tem, o seu trabalho, a sua dedicação precisa ser em cuidar de você também. Enquanto você não confessar o seu pecado a Deus, não procure o seu irmão. Enquanto você não buscar a restauração, e não estou dizendo que você precisa estar totalmente restaurado, mas enquanto você não buscar a restauração, busque a restauração, resolva-se com Deus antes de procurar esse irmão também. Alguns de nós iras com muita facilidade, fica irado com muita facilidade, grita com alguém, fala alto, por exemplo. E daí você ouve alguém que ira e fala, e fica bravo e grita também. E normalmente as pessoas que têm dificuldades percebem isso nas outras rapidinho. Aí o que você faz? Reclama daquele irmão. E 10 minutos depois você faz a mesma coisa. O que eu estou dizendo é, você está lidando com aquilo, você tem buscado a orientação de Deus naquilo. Existe um livro que alguns irmãos já receberam, ganharam aqui na igreja, outros compraram, que chama Instrumentos nas Mãos do Redentor. O subtítulo desse livro são Pessoas em Transformação que ajudam na transformação de outras pessoas. Ou seja, você está num processo de restauração. É por isso que você precisa de um curso como a autoconfrontação. Mas, antes de você procurar alguém, se examine, procure se acertar, ore a Deus, confesse a Deus. Porque até mesmo quando esse irmão jogar isso para você, quando ele apontar o seu pecado de volta, talvez ele não vai querer te ouvir, o que você precisa fazer é dizer, irmão, de fato, eu tenho essa dificuldade. E humildemente reconhecer o seu pecado. Mas, não sei se o irmão sabe, mas eu tenho orado muito por isso.
Eu não sei se o irmão sabe, mas eu procurei algumas pessoas essa semana e eu pedi perdão, porque o irmão me viu gritar na semana passada e eu pedi perdão para aquelas pessoas. E eu estou dizendo para o irmão, eu sei o quanto esse pecado é prejudicial e eu quero te alertar sobre esse pecado. Então, uma maneira muito prática de você viver a disciplina bíblica é, antes de tudo, ver a sua vida, confessar isso a Deus, restaurar isso diante de Deus, para depois você aplicar. É aqui que alguns de nós também têm dificuldade, porque quer resolver o problema do outro, quer limpar o cisco no olho do outro, como já aprendemos, sem tirar a trave do seu próprio. Antes de falar com alguém, examine-se a si mesmo, procure diante de Deus resolver isso. Tanto é que é isso que a ceia nos chama a fazer, não é? Examine o homem a si mesmo, para depois participar. Nós frequentemente precisaremos fazer o exame do nosso coração. Frequentemente precisaremos de autoconfrontação. Se você deseja santidade, faça isso diante de Deus. Ainda no ponto 3, não quer dizer que você não vai ter os problemas nessa área, na questão que nós estamos colocando, mas que você busca lidar biblicamente com os seus pecados. Somos pessoas em constante transformação, ajudando pessoas a serem transformadas. Então, você precisa sim procurar o seu irmão, mas você precisa sim restaurar-se diante de Deus. Agora, o ponto 4 também, para também aplicar. Isso já é no processo não anterior, mas no processo já de falar com a pessoa. Qual é esse processo? Escolha o momento certo. Eclesiastes capítulo 3, versículo 7 diz: há tempo de calar e há tempo de falar. Se você já leu Eclesiastes capítulo 3, ele vai mostrar que há tempo para tudo na vida. Ou seja, existe tempo oportuno, certo, correto para todas as decisões. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de trabalhar, há tempo de descansar, há tempo de calar, então há tempo de ficar quieto e há tempo de falar. Então, sobre a nossa comunicação, o que a gente aprende aqui é: existe um tempo certo para falar. Vou dar um exemplo muito prático para você. Você está no futebol com os irmãos da igreja e alguém é bem difícil. Vou usar uma palavra mais comum no nosso dia. Essa pessoa é bastante chata. Ela reclama, ela fala mal de alguém, ela até usa palavras muito fortes. Ela não está curtindo o esporte entre os irmãos. E claramente aquilo que aquela pessoa faz é por motivações egoístas, erradas, o que se trata de um pecado. Mas será que durante o jogo você virar para o irmão, segurar a mão dele e falar: irmão, eu te repreendo em nome de Cristo Jesus, porque o seu pecado está ofendendo a todas as pessoas que estão aqui. Será que este é o melhor momento para você procurar o seu irmão? Eu vou te dizer, por experiência própria, que não é. Porque durante um jogo de futebol, aquela pessoa não está ali para te ouvir. Principalmente se ela está quente. Se ela está jogando ali algum tempo, está com o sangue fervendo, ela vai te mandar para o espaço, mas ela não vai querer te ouvir. Então existe um tempo para procurar o irmão. Talvez aquele irmão está muito ferido ainda com aquela situação. Talvez ele cometeu de fato um pecado, mas ele está chateado, ou ele está muito bravo, ou ele está irado, ou aconteceu alguma coisa. Será que aquele é o melhor momento para procurar o irmão? Não podemos ter paciência com ele e esperar um pouquinho? Então, a minha sugestão aqui para você, a partir da palavra de Deus, é que, em geral, o melhor momento para procurar alguém é quando este pode te dar atenção exclusiva. Ou seja, você não vai procurar um irmão na frente de todo mundo. Irmão, você pode conversar comigo? Não, mas está todo mundo aqui, é uma festa, é o meu aniversário. Não é assim que procura. Você precisa chamar o irmão de canto. É por isso que eu te sugiro que você não faça isso por telefone, ou por WhatsApp, ou por mensagem. Porque aquela pessoa está trabalhando, está vivendo um dia, ela vai ler aquela mensagem e não vai entender nada. Você precisa sentar, chamá-la para conversar, se dispor aí na casa dela, chamá-lo para a sua casa, chamar para um ambiente fora de tudo isso. Porque é importante que aquela pessoa que vai te ouvir tenha atenção exclusiva no que você vai falar. Porque o que você vai falar é muito importante. É sobre a vida dela. Um médico não diz para você que você está doente em público. Ele não coloca no jornal da cidade. Você está lá sozinho com ele na sala, talvez um acompanhante, para você ouvir qual é o problema. Então a maneira muito prática é: meu irmão, você pecou, vamos lá comigo, por favor.
Ah, não, agora não dá. Tudo bem, podemos marcar quarta-feira? Eu passo lá no seu trabalho, a gente pode entrar no escritório e conversar? É assim. Escolha um tempo correto, oportuno. É importante escolher um momento em que ambos estejam com as emoções sob controle. Os dois precisam estar tranquilos, porque às vezes alguém te ofendeu e você está tão bravo que aquela pessoa te ofendeu e você vai falar e vai estourar com ela. Eu estou casado há só 3 meses, mas eu já descobri que tem hora certa para falar com a Thaís. E que tem hora certa para ela falar comigo. Alguns estão casados há muito mais tempo e sabem isso muito melhor do que eu, e alguns estão fazendo assim também. Tem hora, você não vai falar com ela na hora que ela não quer ouvir. Ela está o dia inteiro lá, limpando a casa, trabalhando. Vai falar, ela vai te bater. Espera. Vai tacar o sapato, vai mandar você lavar a louça. Então, assim, espera. Os dois precisam estar com as emoções sob controle. Agora, se aquela pessoa é uma pessoa que está sempre descontrolada, é por isso que a oração vai te ajudar. Porque você vai pedir a Deus para controlar a emoção daquela pessoa. Você vai pedir para que Deus te dê a sabedoria de aguentar todas as flechadas que você vai tomar. Então, escolha o momento certo. Falar pessoalmente é muito importante. Algumas pessoas optam por mandar mensagem ou até ligar. Sempre que possível, esforce para estar pessoalmente e a sós com o irmão para que a comunicação seja clara e sem interrupções. Sabe quando vem na igreja e o irmão quer falar com o outro e daí vem alguém cumprimenta e você fica assim. Aí daqui a pouco vem o filho dele, pai. Aí sai. Aí daqui a pouco vem o outro irmão, você pode fechar a igreja para mim? Não é o ambiente. Chama de canto, vai numa salinha, pede a chave da minha sala, pode ir lá. Mas vai conversar com o irmão a sós, no tempo oportuno, isso vai te ajudar. Você vai procurar um irmão, falar que ele mentiu, logo depois que ele perdeu o emprego, ele vai se matar. Não dá. Espera. Tempo oportuno. Ponto 5. Nós só vamos até o 8, tá? Fica tranquilo, já estou chegando lá e eu espero demorar mais uns 10 minutos só. Escolha as palavras certas. Olha o que diz ali. O coração do justo medita o que há de responder. Justo, a partir de Provérbios, é alguém que obedece a Deus, que ama a Deus e quer se conformar com a vontade de Deus. Então, se você é um justo, se você é obediente a Deus, se você é sábio, você vai esperar e vai meditar no que você vai dizer. Sabe aquela de ensaiar na frente do espelho? Gente, vocês não sabem a pressão que é falar em público. Há 5 anos atrás, 2012, exatamente o tempo que eu estou no seminário, foi a primeira vez que eu preguei para a igreja aqui. Eu achei que eu não ia conseguir naquele dia. Antes, quando eu descobri que eu ia ter que pregar para a igreja naquela oportunidade, eu fiquei nervoso, mas ao mesmo tempo eu fiquei feliz, porque é uma oportunidade bacana. Eu estava no primeiro ano, vieram algumas pessoas do seminário para cá também, então normalmente a oportunidade de pregar para a igreja seria para um quarto-anista, para alguém com mais experiência, e deram para mim. Talvez por ser da igreja, me deram essa oportunidade. Eu estava no primeiro ano e ia ter que pregar, era exatamente aqui, só que com outra configuração. Na hora eu fiquei feliz, mas com certa apreensão, comecei a preparar o estudo, o sermão, e vim para pregar para a igreja. No dia anterior estava tranquilo. Acordei de manhã, domingo, mas assim, não conseguia dormir. Era para acordar umas 8, acordei 6 e começou a me dar um negócio. E esse negócio me levou aí para um outro lugar. E daí eu fui 2 vezes para esse outro lugar e fiquei nervoso. E naquele dia a gente estava fazendo louvor, eu estava tocando violão. E daqui a pouco ia ser minha vez de falar. E na primeira música estava tranquilo, na segunda, na terceira, que já era a pregação a próxima, me deu aquele, sabe, aquele negócio que dá na gente às vezes? Me deu aquilo lá e eu falei, eu não vou conseguir terminar essa mensagem. Então, coloquei o violão, eu estava pronto para pensar o seguinte, vou falar 10 minutos, depois disso vou pedir socorro e tomara que alguém consiga terminar. Aí eu comecei a pensar, comecei a meditar, porque era difícil, e na hora que comecei a falar, todo mundo começou a dar risada de uma coisa lá que eu falei, e me tranquilizou. Agora, você precisa pensar antes de falar. O que aconteceu naquela oportunidade? Eu fiquei pregando para mim mesmo antes de falar para a igreja. Falava no espelho, eu ficava imaginando como é que era que eu ia falar, eu ia levantar essa mão, aí depois eu ia levantar outra mão, aí depois eu ia fazer assim, aí depois eu ia colocar o vídeo para todo mundo dar risada, aí quando todo mundo dá risada...
Irmão, ensaia antes de falar com o irmão. Se você não sabe o que falar, pensa 3 frases, escreve e fica repetindo. Irmão, eu acho, me parece que você feriu a palavra de Deus e que você está em pecado. Ensaia. E vai falar com o irmão com as palavras corretas. Acho que se eu falar desse jeito, ele não vai me ouvir. É por isso que escolher palavras certas é a melhor forma. Pensa só. Vamos dizer que você... Não vou falar da Wanda, não. Vamos dizer que você não gostou do almoço. E, de novo, 3 meses de casado, só falo dessas coisas. Mas vamos lá. Vamos dizer que eu não gostei. Eu posso dizer para a Thaís o seguinte: como você cozinha mal, hein? Tá ruim, hein? Você, mulher, gostou do jeito que eu falei? Ia ficar brava comigo? Sim, com certeza. Agora, se eu dissesse assim, amor, olha, eu acho que isso aqui não está tão legal. Será que não dá para a gente melhorar? Ou colocar... você acertou muito no feijão, mas o arroz hoje ele está todo grudadinho. Será que não dá para ser um pouco melhor? Quando você faz assim, todo mundo vai querer te ouvir. Porque você está sendo pacificador, você está demonstrando palavras corretas. O ponto aqui é, use palavras corretas. Use palavras sábias. Se você viu um pecado, pense nas palavras antes de dizer. As palavras têm muito poder, elas são muito influentes na nossa vida. Você ouve uma coisa, você vai ficar com raiva de alguém, ou vai amar alguém, dependendo da palavra que ela usar. Alguns de vocês ouvem a gente pregar aqui, ou dar um estudo, principalmente os pastores da igreja, e uma palavra que ele falou te fez desconcertar o sermão inteiro. É importante pensar o que vai dizer, porque senão você pode ofender alguém. Pensa na palavra que você vai dizer. É necessário investir tempo, esforço, raciocínio para selecionar as palavras e os princípios bíblicos em que o pecado está enquadrado. Então você vai sentar na sua casa, vai fazer um esbocinho lá e vai dizer, eu vou dizer isso, vou dizer que Mateus fala que mentira é pecado, vou dizer que Jesus não gosta da mentira e vou dizer para ele que eu estou disposto a ajudá-lo e por aí vai. Meça as suas palavras, pense nas suas palavras antes de dizê-las. Agora, a forma como você fala é importante. Não é só falar as palavras corretas, mas a forma. O que quer dizer a forma? O tom de voz. O que quer dizer a forma? A maneira, a velocidade com que você diz. Isso é muito importante. Efésios 4,15 diz que a unidade cristã precisa de amor para viver. Então nós precisamos falar a verdade, viver a verdade em amor. Alguns de nós, e eu me enquadro nisso, muitas vezes dizem o seguinte: eu tenho que dizer a verdade mesmo. Ninguém fala a verdade, eu vou falar a verdade. E por esse ímpeto, por essa vontade tão grande que tem no coração de ser o justiceiro e quer vestir uma máscara e ser super-herói e brigar com todo mundo, nós esquecemos de uma verdade tão importante da palavra de Deus quanto dizer a verdade, quer dizer a verdade em amor. Então a forma com que você diz é muito importante. Lembra do exemplo agora do arroz e do feijão? Então você escolhe as palavras, mas escolhe o tom de voz, você é mais agradável. E isso não é hipocrisia, isso não é politicagem, isso é sabedoria da palavra de Deus. Você saber dizer para alguém o que está errado. Imagina, se em público você virasse para mim, levantasse agora e falasse assim: João, olha, sua roupa está toda suja, aí começa a dar risada. Eu ia ficar com muita raiva de você, já estou te avisando. Mas se você vem no meu ouvido e diz assim: João, o seu zíper está aberto, você pode. Cara, eu vou te amar, porque você veio, foi sábio, disse com palavras doces. João, acho que vai ser, todo mundo vai ficar te olhando, vai atrapalhar. Poxa, vai ser muito agradável. Pense na forma de você dizer. A forma como que você fala também é importante, porque Gálatas vai dizer que nós precisamos ter um espírito de brandura, ou ter mansidão. O que é espírito de brandura? É um coração, é lá dentro, uma disposição pessoal, não é dos outros, não é de fora, mas uma disposição pessoal de ser brando, ser gentil, ser bondoso. Isso deve marcar. Você sabe quando a pessoa é bondosa, quando uma pessoa é agradável. A gente escolhe estar perto das pessoas agradáveis. Existem formas diferentes de dizer a mesma coisa. Escolha a melhor forma de dizer a mesma coisa. Gente, escolha bem as palavras e a forma. E eu me enquadro demais errando nessa área aqui, porque às vezes eu percebo que eu digo até uma coisa correta, mas o jeito eu erro direto. Eu preciso da ajuda de Deus todos os dias para dizer a mesma coisa de um jeito mais agradável.
E para isso você precisa conhecer a pessoa também. Porque tem gente que gosta se você disser muito brandinho, ela não vai te ouvir. Se você disser muito incisivo, ela não vai te ouvir. Você precisa saber quem é a pessoa que está falando para saber como dizer para ela também. Percebe como demanda esforço conhecer os irmãos? E demanda esforço saber como falar com eles? É uma arte ser crente, gente. Num lugar de gente difícil, de gente diferente de você, é importante que você invista tempo com o corpo. 7. Encoraje antes de corrigir. Ser corrigido, embora seja algo bom, não é agradável. Não é agradável ouvir seus erros. Não é. Se você diz, eu adoro ouvir... Mentira. Não é legal, não é gostoso ouvir que está errado. Por mais humilde que você seja, você ouve, fica calado, mas é difícil ouvir. É por isso que às vezes você pode encorajar. Você diz, irmão, olha, eu vi que o irmão está caminhando, acertando nessa área, mas nessa outra aqui está difícil, vamos corrigir? Corrigir alguém é uma demonstração de amor que dói. Segundo Provérbios 27:6, é uma boa ferida. Então, sempre que alguém fala algo para você, é uma ferida. É por isso que você precisa saber medir as palavras, mas precisa encorajar. Olha só, quem é que fez isso? Uma maneira de suavizar um momento difícil é encorajar a pessoa com um elogio honesto. Não vai inventar. O cabelo dela é horrível, mas olha, nossa, como seu cabelo está bonito. Você pecou. Não é assim, não é isso que eu estou dizendo. É um elogio honesto e que tem a ver com o que você está conversando. O Senhor, o próprio Deus, faz isso em Apocalipse capítulo 2 com as igrejas de Éfeso, Pérgamo e Tiatira. Quando ele vai dar uma bronca para corrigir a igreja, ele antes faz um elogio. Olha, vocês têm sido fiéis a mim, honrando nessa cidade, vocês têm dado bom testemunho, o testemunho de vocês é conhecido em todo lugar, mas existe isso. Amor, você tem cozinhado muito bem, mas toda vez que você cozinha, eu vejo que você está orgulhosa do que você fez. Dá um encorajamento para a pessoa. Alguns, como eu também, temos dificuldade, somos cavalinhos, sabe? Que dá patada e não está nem aí encorajar ninguém. Você nunca elogiou ninguém, mas dá patada toda hora. Você nunca disse para aquela pessoa, nossa, como foi agradável o que você fez, mas reclamar que a decoração não está boa, você faz. Qual foi a última vez que você encorajou alguém? É por isso que, de maneira prática, você precisa encorajar as pessoas, porque as pessoas vão te ouvir também. A última, 8, ajude em uma solução bíblica. Alguns de nós, e isso é muito comum, por exemplo, todo mundo critica o Brasil, todo mundo critica os políticos. Como é que nós fazemos algo? Como é que nós nos envolvemos em ajudar nisso? Normalmente, não nos envolvemos. Na igreja, todo mundo reclama de um ministério, reclama de um pessoal, reclama de uma pessoa, reclama de um pastor, mas como é que você se envolve para fazer isso ser melhor? Não se envolve. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, parte da transformação das outras pessoas compete a nós ajudarmos. Se você se dispõe a ajudar, o trabalho é muito menor e é muito mais agradável, muito mais simples. Irmão, parece que esse microfone está no lugar errado. Onde é que eu posso colocar? Você está pessoalmente se ajudando a resolver o problema. E é isso que você faz com o irmão quando ele está em pecado. Irmão, eu vi que você mentiu, e isso tem ofendido alguns irmãos estão chateados com você. Você quer que eu vá com você lá naquela conversa? Posso marcar com os outros irmãos? Irmão, sabe o que é? Você está devendo na cidade, todo mundo está falando mal, você está com o nome sujo já. Irmão, como é que a gente pode resolver isso? Vamos sentar junto, me fala quanto você ganha, vai, fala aí. Eu trabalho com isso, vamos ajudar. O irmão ganha um salário mínimo, legal. Quanto que o irmão gasta nisso? Então, esse dinheiro aqui o irmão está gastando de uma forma equivocada. Vamos juntar esse dinheiro para pagar a dívida? Legal. Você está fazendo parte da solução de um problema, de um pecado do outro irmão. O seu papel é ajudar de maneira específica. Ajuda a dar uma solução, não só reclama, não só fala mal. Ajude na solução. Você é o cara primeiro a apontar, mas é o último cara a ajudar. Esse irmão a gente não quer ouvir. Faça parte da solução do problema. Alguns de nós somos rápidos em perceber erros nas pessoas. Isso até é positivo, porque a palavra de Deus, quando nós estudamos e conhecemos, ela nos deixa críticos e sábios a entender pecados. Mas a nossa responsabilidade é de ajudar no processo de santificação de outras pessoas.
Você pode fazer isso se dispondo a pensar, ou pelo menos a fazer, estratégias que ajudarão na luta contra o pecado que o seu irmão terá. Então você pode ajudar o seu irmão. Você deve ajudar o seu irmão. Diante de tudo que nós ouvimos hoje aqui, a minha expectativa é que você saia desta conversa, desta palestra, dessa aula, sabendo assim, poxa, eu vi o irmão João, o irmão Mateus, o irmão Edivaldo, o irmão Abraão, o irmão Henrique, eu vi esse irmão pecar. O que é que eu faço essa semana para procurá-lo? Examine a sua motivação, pensa se você está fazendo isso para ser um justiceiro. Se está errado, corrija a sua motivação. Peça orientação ao Senhor, ore por isso antes. Examine a sua vida, o que você está errando, corrija isso diante de Deus, busca a ajuda de Deus também. Escolha o momento certo, pense quando você vai falar, não procura 3 da manhã, não procura fora de horário, não procura no trabalho onde está correndo. Escolha as palavras certas, pense o que você vai dizer, ensaia na frente do espelho. A forma como você fala é importante, então pense o tom de voz, tente ser calmo, respire. Se você não é uma pessoa muito calma, pede para alguém falar com você, te mostrar como faz, peça aulas de como ser calmo. Se você, os últimos 2 aqui, encoraje antes de corrigir. Então, demonstra para essa pessoa que você percebe coisas boas nela, que você não está só criticando ela. E ajude uma solução bíblica. Faça parte da solução desse irmão. Nós estamos chegando ao final desta aula aqui, e na semana que vem, nós iremos trabalhar a pessoa que vai ouvir a exortação. Você agora está sendo um bom falador, você está sendo um bom exortador, você está sendo um bom disciplinador, vamos colocar assim. E na semana que vem, como todos nós precisamos ser bons ouvintes, bons receptores da informação. Como irmãos que exortam, e todos nós estamos mais capacitados hoje do que estávamos há 2 meses atrás, você precisa saber aplicar. Então, o nosso desejo aqui, o meu desejo encerrando essa aula, é que a partir de agora, alguns princípios da palavra de Deus que você aprende, inclusive hoje à noite no culto, enquanto você ouve a pregação, você consiga ouvir aquele ensino e pensar, como é que eu aplico isso essa semana? Como é que eu amo mais o meu amigo? Como é que eu amo mais o meu irmão? Como é que eu sirvo melhor? Como é que eu medito melhor? Tente fazer esse transporte. E se você ainda não consegue fazer esse transporte sozinho, o nosso papel como pessoas que ensinam aqui na igreja é tentar te ajudar a aprender a fazer esse processo. Para você daqui para frente ser um crente melhor, mais maduro e que não só entende, não só chora em uma pregação, porque isso também é importante, mas que a partir do que você aprende e se emociona em uma pregação, você consegue colocar na prática. Não adianta vir ao culto e continuar devendo. Adianta você ouvir e tentar resolver. Esse é o processo bíblico de maturidade cristã. Estamos de acordo? Vamos orar, irmãos? Santo e eterno Deus, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado porque ela nos dá os princípios para vivermos a nossa vida e inclusive nos ajuda a entender de maneira prática como amarmos mais ao Senhor e como obedecermos a Tua palavra. Deus, ajuda a mim, aos meus irmãos, a viver esses princípios e tantos outros que a Tua palavra nos diz. Nos ajude nesse processo de exortação a saber medir as nossas palavras, o tempo oportuno, a forma como dizemos, as nossas motivações, a encorajar os outros, a ajudar nesse processo, porque esse é o desejo do Senhor para nós. Abençoe os meus irmãos e dê a força que vem do Senhor para que eles consigam obedecer isso, Deus, porque de fato é muito difícil, porque o nosso homem natural é contra o Senhor, é egoísta. Deus nos ajuda a sermos obedientes ao Senhor, que amamos ao Senhor acima de tudo e ao próximo mais do que a nós mesmos, Deus. É isso que nós te pedimos, nos dê um bom domingo com o Senhor e com as nossas famílias e que possamos cultuar ao Senhor de todo o nosso coração hoje à noite, em nome de Cristo Jesus. Amém.